A paz que baixa para todos, trago a palavra em Mateus 13, é a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábola e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outro caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O semeador saiu a semear. Esta parábola conta como o evangelho será recebido no mundo. 3 verdades podem ser aprendidas nesta parábola. Uma, a conversão e a frutificação espiritual depende de como a pessoa se porta ante a palavra de Deus. Eu sou a videira em João 15:1. Verdadeiro. Jesus se descreve como a videira verdadeira, e aqueles que se tornaram seus discípulos como os ramos, ao permanecerem ligados nele como a fonte da vida, frutificam. Deus é o lavrador que cuida dos ramos para que deem frutos. Haverá diferentes reações ante o evangelho. Da parte do mundo, uns ouvirão, mas não entenderão. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles ao ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Uns crerão, mas depois se desviarão. E da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra logo com prazer a recebem, mas não tem raiz em si mesmo. Antes são temporãos, depois sobrevindo tribulações, perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Uns perseverarão e frutificarão em diferentes proporções. Os inimigos da palavra de Deus são Satanás, os cuidados deste mundo, as riquezas e os prazeres pecaminosos desta vida. Tem muita gente ouvindo por ouvir a palavra de Deus e até pregando aos outros, porém estão junto ao caminho, não estão no caminho, seguem numa trilha paralela, sabendo que lá na frente vai dar no abismo. Tu que ensina aos outros, não ensina a ti mesmo. Romanos 2:21. São os que não têm raízes, plantas aniquiladas, pessoas que se convertem 30 anos depois dele, levam uma vida com Deus que a planta aniquilada nunca nem pensou em conseguir ter. Quando começa a se firmar pouquinho, basta uma topada, um susto, a sombra de uma prova, para que este se desboque a murmurar contra Deus. O filho pródigo arriscou seguir suas vaidades, conseguiu voltar, mas não são muitos que conseguem, a maioria se perde. O interessante é que todos estes citados na parábola e todos de hoje que estão amarrados, acorrentados pelo diabo, seja qual for o seu vício, vaidade, sua fraqueza, aquilo que os tem vencido, os fazendo de escravos, até vão à igreja, falam do amor de Cristo, dão testemunho de alguns milagres recebidos, porque Deus é misericordioso. Eles sabem que tem as chaves das suas prisões em suas mãos, tem a chave da sua cadeia, ou seja, as portas de suas prisões estão abertas, mas eles não conseguem viver fora daquela prisão. A ironia é que essas portas irão ser fechadas quando estes morrerem. São amantes das fraquezas. E o pior é que muitos não têm nem a consciência pesada de fingir ser cristãos, levando uma vida escandalosa, totalmente alienada, e com isso desanimando os que tentam seguir direito. É como o trigo e o joio. Tem aparência de que vive. Apocalipse 3, e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas,
Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vive, mas está morto. Porém, enquanto há vida, há esperança. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração como na provocação, em Hebreu 3,15. Não provoque a Deus mais ainda com a sua rebeldia, com a sua insistência em pecar e ainda se fazendo de servo fiel, enganando e desanimando os que tentam seguir direito o caminho. Quantos foram enterrados no deserto, matados pelo próprio Deus, cujo propósito era de levá-los para a terra prometida, terra que mana leite e mel, mas abusaram da misericórdia de Deus, zombaram da sua tolerância, da sua paciência, não temeram aquele que pode matar a carne e jogar a alma no inferno. Esqueceram que Deus é amor, mas que também é fogo consumidor. Amém?